Milionário solitário fica surpreso quando gêmeas mendigas atraem limusine à sua porta. Na cidade de Glimmerdale, onde o ouro brilha nas janelas das mansões e as luzes ofuscam a escuridão das ruas, havia um homem solitário. Arthur, um milionário recluso, passava seus dias em uma mansão opulenta, cercado de móveis caros e obras de arte, mas a verdadeira beleza escapava-lhe. Ele observava a vida lá fora pela enorme janela de seu escritório, perdendo-se na dança frenética de pessoas indo e vindo. A solidão lhe pesava. O vazio em seu peito era como um eco que nunca se calava. Certa manhã, enquanto a neblina envolvia as ruas, algo chamou sua atenção. Duas gêmeas mendigas, Beatriz e Clara, dançavam na calçada. Seus pés descalços golpeavam o chão num ritmo contagiante, enquanto seus olhos brilhavam com uma alegria pura e inocente. Arthur se viu intrigado. Elas se moviam como se o mundo ao redor não existisse. O riso delas era como música, e por um breve momento ele sentiu um calor. Ele se apresentou, mas logo sentiu a tensão ao seu redor. As gêmeas olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Podia-se ouvir murmúrios de outros pedestres, julgamentos silenciosos a respeito de um homem tão rico se misturando com a ralé. Com o tempo, Arthur percebeu que a dança das meninas era apenas uma fachada. Elas não eram meras mendigas. Havia algo mais obscuro nas sombras de Glimmerdale. Durante conversas furtivas, elas falaram sobre crianças desaparecidas, sobre uma realidade que Arthur sempre ignorou. Um nó na garganta o apertava à medida que ele se aprofundava na vida delas. Seus corações pulsavam com esperança, mas também com um temor palpável. Com a crescente conexão, Arthur se viu lutando contra seus próprios medos. Uma figura misteriosa começou a aparecer em sua vida, um manipulador que controlava o submundo da cidade. Ninguém se atrevia a desafiar essa presença, mas as gêmeas eram as únicas a atrair sua atenção. Arthur ficou em alerta. Beatriz e Clara eram herdeiras de um império que Arthur havia ajudado a desmantelar anos atrás. O que ele pensou ser um ato altruísta se transformou em um pesadelo. Elas eram os lembretes de suas más decisões, sombras que ele nunca conseguiria ignorar. À porta da sua mansão, um motorista estava à espera, a limusine reluzente refletindo a luz do sol. Era o símbolo de sua antiga vida, mas hoje ele estava prestes a levar as gêmeas com ele. Entre a possibilidade de redenção e o medo de mais perda, Arthur hesitou. O que poderia acontecer a seguir? Qual escolha estaria realmente fazendo? A dúvida enchia o ar enquanto ele se preparava para abrir a porta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava parado na porta de sua mansão, a limusine reluzente refletindo a luz do sol. A tensão no ar era palpável. Ele sentiu o coração acelerado, o peso da decisão o sufocando. Beatriz e Clara olhavam para ele, seus olhos cheios de esperança. Mas ainda assim carregavam um peso sombrio. O que vou fazer? Pensou. Ele respirou fundo, pronto para abrir a porta. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, um grito cortou a manhã, agudo e desesperado.
Arthur virou-se, os olhos arregalados. Uma figura curvada surgiu da esquina da rua, correndo em direção a ele. Era um homem, seu rosto contorcido de dor e desespero. Ele estava coberto de sujeira, roupas rasgadas e suas mãos tremiam. Ajuda! Isso não é um jogo. Elas precisam ir agora. O coração de Arthur disparou. O que você quer dizer? Ele sentiu um frio na barriga, um pressentimento ruim envolvendo-o. O homem parou na frente da limusine, ofegante. Elas estão em perigo. Eles vêm atrás delas. O submundo não deixará isso barato. Seu olhar era de terror, e toda a sua vulnerabilidade expunha uma verdade que Arthur não estava preparado para ouvir. Você não sabe quem elas realmente são. Arthur se virou para as gêmeas, confuso. O que ele quer dizer com isso? Beatriz e Clara trocavam olhares nervosos. Arthur, precisamos falar, mas não aqui. A voz de Clara tremia, e Arthur podia ver que o medo delas era real, mais do que ele imaginava. O que você descobriu? Ele perguntou, voz quase um sussurro. Beatriz, com os olhos brilhando de temor, respondeu, nós somos donas de um legado. Uma herança que não podemos acessar por causa de um pacto que nosso pai fez. Um pacto com aquele homem. Ele controla tudo e todos, e você se aproxima dele sem saber. Nós precisamos da sua ajuda, mas... A frase dela foi abruptamente interrompida quando um barulho ensurdecedor ecoou pela rua. Um carro pretensamente comum parou em alta velocidade, e 5 homens saíram, todos com olhares ameaçadores. As gêmeas tremeram, e Arthur sentiu a adrenalina subir. Arthur, eles vieram! Gritou Clara, segurando a mão da irmã com força. A tensão tomou conta do momento. Um deles girou um bastão, avançando com um sorriso cruel. Finalmente encontramos vocês, garotas. O que acham que vão fazer agora? Se esconder atrás de um milionário? Não vai ajudar. Arthur, atordoado, se viu lutando contra a ideia de proteger as gêmeas e, ao mesmo tempo, encarar o seu passado. Ele não era apenas um homem rico. Seu dinheiro e poder eram a razão pela qual essas garotas estavam em perigo. Nesse momento, uma realidade chocante o atingiu. Tudo o que havia feito, cada decisão que considerou certa, agora se entrelaçava com a vida delas. O peso do arrependimento lhe apertava o peito. Voltem para a limusine, agora! Gritou Arthur, mas seu próprio medo o cercava. A verdade era que ele não sabia se poderia protegê-las. O que ele havia descoberto transformava sua vida em um jogo mortal. Os homens se aproximavam, e o barulho de passos ecoava como um tambor. Arthur! A gente precisa correr! Beatriz puxou-o, a urgência em seu olhar os levando a agir. Mas antes que todos conseguissem se mover, uma das figuras mais sombrias do submundo de Glimmerdale apareceu ao lado dos homens, um sorriso sarcástico estampado no rosto. Ah, Arthur, você deveria saber que não há como escapar do passado, e elas são a chave para tudo. O mundo de Arthur desmoronava ao seu redor. Ele olhou para as gêmeas, o desespero refletido em seus rostos. E a certeza de que sua vida nunca seria a mesma se solidificou em sua mente. O que vai acontecer agora? Pensou, com um nó na garganta, enquanto a realidade se tornava cada vez mais obscura à sua volta. Arthur estava paralisado na porta da sua mansão, o olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. O homem à sua frente, a figura sombria do submundo, aguardava ansiosamente a reação dele. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. E ali, no coração de Glimmerdale, a verdade começou a se desenrolar em camadas mais sombrias do que ele poderia imaginar.
Arthur, você não sabe quem elas realmente são, o homem disse, seu sorriso maligno se alargando. Suas palavras foram como uma explosão no silêncio. Elas não são apenas gêmeas mendigas. Elas são sangue do meu sangue. O queixo de Arthur caiu. Que você quer dizer? A dúvida envolvia sua mente, enquanto ele tentava entender a implicação. Beatriz e Clara são filhas de um homem poderoso, muito mais do que você. Um homem que jurou destruir a sua vida. Os olhos do homem brilhavam com uma intenção sinistra, como se estivesse se deliciando com a dor que estava prestes a se manifestar. E você, Arthur, destruiu cada chance delas, roubou tudo, a vida delas, o futuro delas. As gêmeas, em meio ao caos, olhavam para Arthur, agora com uma expressão que misturava medo e raiva. Clara, com a voz trêmula, sussurrou: Arthur, é verdade! Nosso pai era um dos maiores magnatas deste lugar. Ele fez um voto, um pacto insano que nos deixou vulneráveis. E você? Você é a razão da nossa queda. O mundo de Arthur estava desmoronando. Ele se lembrava vagamente de um magnata, um rival de sua juventude, que havia desaparecido após uma série de escândalos. Ninguém falava dele, mas agora tudo fazia sentido. A culpa, a dor que ele achava que havia deixado para trás, voltava como um eco. Vá embora! Gritou o homem sombrio, indicando os capangas com gestos bruscos. O que você tem aqui não vale a altura dessa montanha de mentiras. Mas os olhos de Arthur estavam fixos nas gêmeas. Eles pareciam tão pequenas diante da força da revelação. O que você quer de mim? Ele perguntou, cercado de dúvidas que faziam seu estômago embolar. Quero que você pague pelo que fez. A voz do homem era um sussurro gélido e ameaçador. E essas duas, seus corações são a chave. Elas precisam ficar comigo. A força do seu pai ainda vive, mesmo que você não perceba. 2 tiros ecoaram, ensurdecedores, cortando o ar. Alguém gritou. Um dos capangas caiu ao chão e a confusão começou a reinar. Arthur, sem pensar, puxou as gêmeas para baixo, protegendo-as. Corram! Gritou, e então tudo virou um caos total. Ele se levantou e viu outro homem, uma figura familiar. Um antigo amigo, ou melhor, um ex-amigo, que ele pensava estar morto. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Gritou Arthur, seu coração acelerando. Ricardo riu, mas não havia alegria em seu riso. Arthur, você não entende. Todo mundo aqui está de olho na herança das meninas. Se você acha que é o herói, já está muito enganado. O pacto quebrou e agora está tudo em jogo. A irmã de Beatriz segurou a mão dela, a realidade sendo absorvida como um veneno que escorria por suas veias. Arthur, o que vamos fazer? A situação estava além do que ele poderia controlar. Percebeu que seu refúgio não era mais seguro. Vamos! Temos que sair daqui! Ele olhou para as gêmeas, sabendo que as decisões que tomasse agora seriam catastróficas. Enquanto fugiam, a mão de Arthur tremia. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. E a verdade começava a se desenrolar como um pesadelo. Eram todos parte de um jogo maior. Um tabuleiro onde ele era apenas uma peça, movida pela culpa e pelo passado. Os gritos e disparos ecoavam atrás deles, e a cidade de Glimmerdale se tornava um labirinto opressor. No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Para onde deveriam ir agora? Cada passo fazia o chão parecer menos firme sob seus pés, e a única certeza que tinha
era de que nada nunca mais seria como antes. A sombra de um destino sombrio o seguia de perto. E Arthur começou a questionar o que realmente estava disposto a sacrificar para salvar aquelas meninas. Arthur estava paralisado na porta de sua mansão, o olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. O homem à sua frente, a figura sombria do submundo, aguardava ansiosamente a reação dele. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. E ali, no coração de Glimmerdale, a verdade começou a se desenrolar em camadas mais sombrias do que ele poderia imaginar. Arthur, você não sabe quem elas realmente são, o homem disse, seu sorriso maligno se alargando. Suas palavras foram como uma explosão no silêncio. Elas não são apenas gêmeas mendigas. Elas são sangue do meu sangue. O queixo de Arthur caiu. O que você quer dizer? A dúvida envolvia sua mente enquanto ele tentava entender a implicação. Beatriz e Clara são filhas de um homem poderoso, muito mais do que você. Um homem que jurou destruir a sua vida. Os olhos do homem brilhavam com uma intenção sinistra, como se estivesse se deliciando com a dor que estava prestes a se manifestar. E você, Arthur, destruiu cada chance delas, roubou tudo, a vida delas, o futuro delas. As gêmeas olhavam para ele com um misto de medo e raiva. Clara, com a voz trêmula, sussurrou: Arthur, é verdade. Nosso pai era um dos maiores magnatas deste lugar. Ele fez um voto, um pacto insano que nos deixou vulneráveis. E você é a razão da nossa queda. A revelação fez o mundo de Arthur desmoronar. A culpa, a dor que ele achava que havia deixado para trás, voltava como um eco. Ele se lembrava vagamente desse magnata, um rival de sua juventude, que havia desaparecido após uma série de escândalos. Ninguém falava dele. A verdade novamente começava a tomar forma, um monólito pesado e sombrio. Um grito interrompeu seus pensamentos. Vão embora! Gritou um dos capangas do homem sombrio. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro disparado, um corpo caindo ao chão. Arthur forçou Beatriz e Clara a se agacharem. Corram! Ele gritou, o desespero afundando seu peito. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher irrompeu da multidão, suas roupas rasgadas exibindo uma força feroz. Seu olhar estava fixo em Arthur. Pai! Ela gritou. O tempo parou por um segundo. Arthur se virou lentamente, a palavra ecoando em sua mente como um trovão. O que? A mulher se lançou em sua direção, olhos cheios de lágrimas. Você precisa me ouvir. Eles não são quem você pensa. Eu sou a verdadeira herdeira. E elas têm algo que pertence a mim? As gêmeas olharam para Arthur, confusas e assombradas. O desafio queimava no olhar do homem sombrio. Ela mente! A única herança que importa está com as gêmeas. Cale-se! Gritou a mulher com fúria. Conta a eles quem você realmente é. As palavras dela cortaram Arthur como um golpe. Por que aquela mulher o chamava de pai? O que estava acontecendo? O homem sombrio deu um passo à frente, o sorriso no rosto se transformando em uma expressão de raiva. Você não pode permitir que ela te engane, Arthur. Ela é a razão de todo o seu fracasso. Não é a herança delas que está em questão, mas a sua. A atmosfera ficou eletricamente carregada. Arthur não sabia o que fazer. A confusão, a dor e a culpa se misturaram em um turbilhão de emoções. O que ele achava que entendia sobre sua vida, seus laços e suas escolhas estava prestes a desmoronar. Ele não iria permitir que tudo acabasse assim. Stop! Gritou, fazendo os outros recuarem por um momento. Mas o passado e a verdade que ele tentou esconder estavam voltando com uma força avassaladora. E enquanto Beatriz e Clara olhavam para ele,
Aguardando uma resposta, Arthur percebeu que talvez não existisse um caminho claro à frente. A luta por sua vida, por suas escolhas e pelos corações daquelas garotas estava apenas começando. E a cada revelação, o abismo abaixo dele se tornava mais profundo. O que ele escolheria seguir? Estaria disposto a sacrificar tudo por aquelas que ele agora percebia serem conectadas a um legado sombrio? E qual realmente era sua verdade? O silêncio carregado deixava perguntas no ar enquanto a ameaça se aproximava. A única certeza que Arthur tinha era que nenhuma decisão o levaria ao mesmo lugar, e isso o deixava paralisado de medo. Arthur estava paralisado na porta da sua mansão, o olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. O homem à sua frente, a figura sombria do submundo, aguardava ansiosamente a reação dele. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. E ali, no coração de Glimmerdale, a verdade começou a se desenrolar em camadas mais sombrias do que ele poderia imaginar. Arthur, você não sabe quem elas realmente são, o homem disse. Se elas não são apenas gêmeas mendigas, elas são sangue do meu sangue. O queixo de Arthur caiu. O que você quer dizer? A dúvida envolvia sua mente enquanto ele tentava entender a implicação. Beatriz e Clara são filhas de um homem poderoso, muito mais do que você. Um homem que jurou destruir a sua vida. Os olhos do homem brilhavam com uma intenção sinistra, como se estivesse se beliciando com a dor que estava prestes a se manifestar. E você, Arthur, destruiu cada chance delas, roubou tudo, a vida delas, o futuro delas. As gêmeas olhavam para ele com um misto de medo e raiva. Clara, com a voz trêmula, sussurrou: Arthur, é verdade. Nosso pai era um dos maiores magnatas deste lugar. Ele fez um voto, um pacto insano que nos deixou vulneráveis. E você? Você é a razão da nossa queda. O mundo de Arthur estava desmoronando. A culpa, a dor que ele achava que havia deixado para trás voltava como um eco. Ele se lembrava vagamente de um magnata, um rival de sua juventude, que havia desaparecido após uma série de escândalos. Ninguém falava dele. A verdade novamente começava a tomar forma. Um monólito pesado e sombrio. Um grito interrompeu seus pensamentos. Vão embora! Gritou um dos capangas do homem sombrio. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro disparado, um corpo caindo ao chão. Arthur forçou Beatriz e Clara a se agacharem. Corram! Ele gritou, o desespero afundando seu peito. Então algo inesperado aconteceu. Uma mulher irrompeu da multidão, suas roupas rasgadas, exibindo uma força feroz. Seu olhar estava fixo em Arthur. Pai! Ela gritou. O tempo parou por um segundo. Arthur se virou lentamente, a palavra ecoando em sua mente como um trovão. O quê? A mulher se lançou em sua direção, olhos cheios de lágrimas. Você precisa me ouvir. Eles não são quem você pensa. Eu sou a verdadeira herdeira. E elas têm algo que pertence a mim. As gêmeas olharam para Arthur, confusas e assombradas. O desafio queimava no olhar do homem sombrio. Ela mente. A única herança que importa está com as gêmeas. Cale-se! Gritou a mulher com fúria. Conta a eles quem você realmente é. As palavras dela cortaram Arthur como um golpe. Por que aquela mulher o chamava de pai? O que estava acontecendo? O homem sombrio deu um passo à frente, o sorriso no rosto se transformando em uma expressão de raiva. Você não pode permitir que ela te engane, Arthur. Ela é a razão de todo o seu fracasso. Não é a herança delas que está em questão, mas a sua.
A atmosfera ficou eletricamente carregada. Arthur não sabia o que fazer. A confusão, a dor e a culpa se misturaram em um turbilhão de emoções. O que ele achava que entendia sobre sua vida, seus laços e suas escolhas, estava prestes a desmoronar. Ele não iria permitir que tudo acabasse assim. "Parem!" gritou, sua voz ecoando em meio ao caos. Mas então a mulher se aproximou mais e tudo se transformou em um flash de movimentação. "Arthur!" Sua voz estava entrecortada. "A verdade é que Beatriz e Clara não estão sozinhas nessa." Um movo horroroso, os capangas hesitaram e o homem sombrio ficou em choque. Diante da cena, um brilho metálico refletiu a luz do dia e, num ato desesperado, a mulher puxou uma arma, apontando para o homem sombrio com uma precisão letal. O tempo pareceu parar novamente. "Meu pai não pode ter o que não é dele." Ela disparou. Um gatilho puxado e um eco estrondoso preencheram o ar. Arthur sentiu um peso no coração. Um disparo mais e o homem sombrio caiu, o sangue se espalhando como tinta vermelha em uma tela em branco. Os capangas, antes ameaçadores, agora recuaram, um misto de pavor e desorientação tomando conta. "Vazem!" gritou a mulher, sua voz ressoando de uma forma que Arthur nunca ouvira antes, poderosa e cheia de determinação. A multidão ficou em silêncio, as gêmeas apenas assistindo, atordoadas. E no meio do caos e da revelação, enquanto Arthur olhava nos olhos da mulher que afirmava ser sua filha, uma nova verdade pulsava. Cada decisão, cada movimento tinha sido parte de um enorme jogo que englobava todos eles. Agora tudo estava entrelaçado. O que estaria realmente em jogo para ele? A pergunta ecoou em sua mente. Estariam ele e as gêmeas prontos para descobrir a totalidade de seus laços e a verdadeira natureza das ameaças que enfrentavam? Enquanto olhava para os rostos ao seu redor, Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais poderia estar escondido nas sombras de Glimmerdale? Arthur estava paralisado na porta da sua mansão, o olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. A mulher que gritou "Pai" estava à sua frente, carregando uma arma que agora apontava para o corpo caído do homem sombrio. A tensão era insuportável, o ar carregado de perguntas e emoções não ditas. O eco do tiro ainda ressoava, como se o tempo tivesse congelado. "Pai?" ela repetiu, suas mãos trêmulas, segurando a arma, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. "Você não pode deixar que eles levem as gêmeas. Eu sou sua filha e está na hora de pararmos essa loucura." As palavras ecoaram na mente de Arthur. "Filha? Como assim, filha?" A confusão quase o engoliu. Ele olhou para Beatriz e Clara. Elas estavam tão confusas quanto ele. Um sentimento de vertigem tomou conta dele. "Arthur, o que está acontecendo?" perguntou Clara, sua voz carregada de medo. Beatriz apenas olhava, a boca entreaberta, sem conseguir entender a relação. A mulher avançou, ainda de olho no corpo do homem sombrio. "Se você não fizer o que eu digo, tudo vai desmoronar. Ele não era quem você pensava." "Nenhum de nós é!" De repente, o corpo do homem começou a se contorcer. Arthur prendeu a respiração, horrorizado. Um segundo disparo. Magia do submundo? Não, não podia ser. Ele forçou a mente a funcionar. Era um truque? As gêmeas pareciam estar em choque. "Não olhem!" gritou Arthur, mas o ritual parecia hipnotizá-las. O homem,
Antes coordenado em sua agressividade, agora se tornava uma figura grotesca em meio a convulsões violentas. Os olhos dele se reviraram e uma sombra negra começou a emergir de seu corpo, uma forma nebulosa que parecia misturar-se ao ar. Eles estão aqui! Eles não vão parar! A mulher gritou novamente, deslizando um pouco mais perto de Arthur, como se buscasse proteção. Precisamos ir! Agora! Mas que em resposta às suas palavras, os capangas deixaram de hesitar. Em um movimento rápido, um deles, mais alto e musculoso, avançou. Ela está mentindo, Arthur! Não a escute! Ela é uma traidora! Tudo virou um caos. Os capangas estavam de volta, cercando-os. A adrenalina disparou na veia de Arthur. Ele não sabia quem confiar. O homem que estava caindo agora se transformava em uma criatura indescritível, gemendo enquanto a sombra dançava. Eu não fiz o pacto! O grito dele ressoava agonizante. Mas você vai pagar por isso! Arthur, vamos! Beatriz puxou a mão de sua irmã e Clara fez o mesmo com a mão livre. O choque estava escrito no rosto dela, mas a determinação brilhava. O que Arthur notou em suas expressões foi o verdadeiro terror pelo que estava sucedendo. De repente, a mulher apontou a arma na direção dos capangas e disparou novamente. O estrondo reverberou pelos muros da mansão. Arthur estava paralisado, mas a imagem da mulher lutando como uma leoa o fez perceber que o momento era agora ou nunca. Ele seguiu as duas em direção à saída, o coração batendo descompassado. Mas antes que eles pudessem alcançar a porta, um brilho ofuscante apareceu. Era como se o ar ao redor deles tivesse se tornado quente e pesado. Uma onda de pressão os empurrou para trás. Arthur olhou para os lados e viu os capangas sendo lentamente cercados por sombras que apareciam do chão. Uma neblina escura e densa. Vocês não vão escapar, gritou a mulher. A verdade está prestes a ser revelada. Então tudo começou a fazer sentido em caos. Arthur percebeu que essa mulher, essa figura de sua vida que ele não reconhecia, não era apenas alguém tratando de seu passado. Ela carregava segredos muito mais profundos e a luta por Beatriz e Clara não era só uma questão de herança. Era sobre a própria essência dele, algo que ele nunca imaginou. Arthur! O grito de Clara cortou o ar. O que você está escondendo? O que mais você não me contou? A máscara de tudo estava prestes a cair. E o abismo que se abriu à sua frente parecia apenas aguardar o momento certo. De repente, a verdade se tornava mais sombrio do que o passado que ele se esforçou tanto para deixar para trás. Um rugido distante ecoou, e Arthur sentiu que talvez houvesse muito mais em jogo do que apenas as vidas das gêmeas. O destino deles estava entrelaçado com um passado manchado de traição e dor, e enquanto se preparavam para correr, a questão queimava em sua mente. O que mais ainda se escondia nas sombras? Arthur estava paralisado na porta da sua mansão. A mulher que gritou pai estava à sua frente, segurando a arma ainda fumegante, apontando para o corpo do homem sombrio caído no chão. O ar estava pesado, entrecortado pelos ecos do tiro, e a confusão pulsava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Filha, ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade espremendo seu coração. O tempo parecia parar, enquanto ele olhava para a mulher que alegava ser sua filha, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e desespero. O que está acontecendo aqui? Não temos tempo, Arthur. Ela gritou, a urgência em sua voz cortando através do pânico. Se não formos agora, estaremos perdidos. Você não sabe o que eles estão prestes a fazer.
As gêmeas olhavam, perplexas e assustadas. Clara, com lágrimas nos olhos, balbuciou: Arthur, quem é ela? O que isso significa para nós? A figura do homem caído começou a se contorcer e uma sombra escura se erguia lentamente de seu corpo, como uma fumaça etérea. Ele chiava e suas palavras eram arrastadas, misturadas com gruídos. Não podem escapar. O pacto não foi quebrado. Arthur sentiu o coração disparar. Pacto? Que pacto? Seus olhos se voltaram para a mulher, buscando respostas. Mas antes que ela pudesse responder, um rugido distante reverberou através da cidade. Uma força invisível parecia ondular no ar e tudo ao seu redor começou a girar. As sombras da transformação do homem se tornaram mais intensas, dançando como se tivessem vida própria. Ele não está sozinho! A mulher gritou, a arma em suas mãos tremendo. Eles vão voltar, mais fortes, precisamos fugir. Mas antes que pudessem mover-se, uma explosão sacudiu a rua. O som foi ensurdecedor e o chão sob eles tremeu. Do nada, uma onda de escuridão se rompeu, como um tsunami de sombras, arrastando tudo à sua frente. Arthur, cuidado! Gritou Beatriz, enquanto a onda se aproximava, crescendo em altura. Juntos se lançaram para o lado, evitando a força avassaladora que consumia o ar. Então, como um raio, iluminou o céu, uma figura enorme surgiu por cima das sombras. Um homem de terno impecável, com um sorriso sádico, observava tudo com um ar de diversão. Vocês acham que podem fugir? Que podem escapar de seus destinos? Arthur reconheceu aquela face. Um rosto do seu passado que ele nunca esperou ver novamente. Ricardo gritou, a fúria e a surpresa se entrelaçando em seu peito. É você! Mas antes que Ricardo pudesse responder, sua expressão mudou para uma de raiva. Você não sabe nada, Arthur. O que você arruinou, eu vou recuperar. E essas garotas, elas não são o que você pensa. Beatriz e Clara trocaram olhares, confusas. A tensão no ar aumentou, e um nó se formou na garganta de Arthur. O que você está dizendo? Ricardo se aproximou, cercando-os com uma aura de poder. Elas são parte da linhagem que detém o verdadeiro controle. Se esqueceu de seu passado, Arthur, mas sua própria filha. Ela não é quem pensa que é. O mundo desmoronou ao redor de Arthur. Não! O que você quer dizer com isso? O pânico o envolveu. A mulher que afirmava ser sua filha hesitou, e seus olhos, antes cheios de convicção, agora estavam repletos de medo. A verdade começou a se desenrolar diante dele como um pesadelo. A mulher sussurrou: Arthur, há algo que eu não disse. Os capangas de Ricardo retornaram, cercando-os. As vozes murmurantes da multidão tornaram-se um zumbido distante. O peso da revelação pairava no ar, e a sensação de traição o atingiu com força. Um grito cortou a noite, enquanto as sombras se aproximavam. As gêmeas estavam apertadas, uma contra a outra, e Arthur percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A única certeza que ele tinha agora era que nada mais seria como antes. E enquanto a tensão crescia, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente aquela mulher? E o que mais ela escondia? Arthur estava paralisado na porta da sua mansão, com um olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. A mulher que gritou pai estava à sua frente, segurando a arma ainda fumegante. O ar estava pesado, entrecortado pelos ecos do tiro,
e a confusão pulsava em sua mente como um tambor ensurdecedor. A cena era digna de um pesadelo. Filha? Ele mal sussurrou, o choque quase sufocante. A mulher à frente dele, com os olhos ardendo de emoção, parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, uma estranha. O que está acontecendo aqui? Não temos tempo, Arthur, ela gritou, a urgência cortando através do pânico. Se não formos agora, estaremos perdidos. Você não sabe o que eles estão prestes a fazer. As gêmeas olhavam, perplexas e assustadas. Clara, com lágrimas nos olhos, balbuciou. Arthur, quem é ela? Que significa para nós? A figura do homem caído começou a se contorcer, e uma sombra escura se erguia lentamente de seu corpo, como uma fumaça perniciosa. Ele chiava, e suas palavras eram entrecortadas, arrastadas por um sofrimento agonizante. Não podem escapar. O pacto não foi quebrado. Arthur sentiu o coração disparar. Pacto? Que pacto? Ele olhou para a mulher, esperando respostas, mas antes que ela pudesse falar, um rugido distante reverberou pela cidade. Algo estava vindo. Algo não estava certo. As sombras da transformação do homem se tornaram mais intensas, dançando como se tivessem vida própria. As gêmeas estavam apertadas, uma contra a outra, sentindo o terror estrangulá-las. Arthur percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. E então, em um movimento rápido, o homem sombrio levantou uma mão e a sombra se dispersou, revelando uma criatura grotesca que se contorcia, rostos distorcidos emergindo de seu corpo. O horror preenchia o ar. Arthur olhou para a mulher. O que você fez? Ela hesitou, seus olhos refletindo uma mistura de culpa e determinação. Eu fiz o que precisava fazer, isso é apenas o começo. Ricardo riu, uma risada cruel. Você acha que fugirá? Mais poderosos virão, Arthur. E elas são a chave para tudo. Isso! Antes que Arthur pudesse se reagrupar, a mulher que dizia ser sua filha deu um passo à frente, apontou a arma e disparou novamente. O estrondo reverberou através da noite. Mas ao invés de atingir Ricardo, a bala passou limpo, visivelmente num movimento diferente. O homem sombrio caiu em um silêncio mortal. Por que não? A mulher gritou, desesperada. Você deveria ter caído! E no instante, algo se iluminou nos olhos do homem caído. Ele sorriu, um sorriso distorcido e vitorioso. Você não sabe o que realmente é, não é? O que eu vou fazer com você? Um frio percorreu a espinha de Arthur. O que você quer dizer com isso? Ricardo se virou para Arthur, seu olhar feroz. Essa menina, ela não é quem você pensa. O mesmo fluxo de poder que destruiu a vida dela também consumiu a sua. Você realmente achou que poderia simplesmente se livrar de tudo? Um silêncio pesado pairou entre eles. A certeza de que essa mulher não era apenas uma filha, mas uma chave para um passado esquecido, pressionava os pensamentos de Arthur. Do que você está falando? Sua voz falhou, mas ele já sabia. A verdade estava se desenrolando como um pesadelo. As gêmeas agora estavam perdidas na confusão, trocando olhares nervosos. Arthur, precisamos saber! Gritaram em uníssono, o desespero transparecendo. Eu sou! A mulher começou a dizer, mas uma onda de escuridão irrompeu ao redor dela, como se a própria sombra quisesse a consumir. Arthur estendeu a mão, sentindo a conexão e, ao mesmo tempo, uma divisão crescente entre eles. Não! Então, na fração de um segundo, a sombra engoliu a mulher. Ela desapareceu, como um sussurro levado pelo vento,
deixando apenas um eco distante de suas palavras. Conflito. Confusão e terror colidiram dentro de Arthur. Não, que foi isso? O que aconteceu com ela? Um grito desesperado escapou de seus lábios. Ah, você vai sofrer pelas suas escolhas, Arthur. Não há como escapar agora. O passado sempre volta e as consequências estão aqui. Ricardo riu com saciedade, enquanto tudo ao redor começava a desmoronar. O mundo de Arthur estava desmoronando. Diante do horror, tudo parecia incerto. Ele se virou para Beatriz e Clara, seu coração apertado. O que havia acontecido com a mulher que disse ser sua filha? E o que isso significava para ele e para as gêmeas? Estariam todos presos em um labirinto de mentiras e sombras? A única coisa que restava eram perguntas. A noite ainda guardava segredos e Arthur sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam mudando a cada batida de seu coração. A verdadeira batalha apenas começava. A escuridão que o cercava começou a avançar e a única certeza era o desespero crescente que consumia sua alma. O que mais ele não sabia? Arthur estava paralisado na porta da sua mansão, seu olhar fixo nos rostos aterrorizados de Beatriz e Clara. A mulher que disse ser sua filha agora segurava a arma com a mão trêmula, a mesma que havia disparado contra o homem sombrio. O tempo parecia ter parado e uma onda de confusão lhe inundava a mente. Filha? Mal conseguiu sussurrar, a incredulidade quase sufocando-o. Você está falando sério? O que está acontecendo? Clara perguntou, seu olhar carregado de medo e dúvidas. Beatriz segurou a mão da irmã com força, ambas parecendo pequenas diante da gravidade da situação. Precisamos sair! Agora! Gritou a mulher, impaciente. Mas as sombras que surgiam do homem caído estavam se aproximando, envolvendo tudo ao redor como uma tempestade voraz. As gêmeas tremiam e um frio nas entranhas invadia Arthur. O que mais você não me contou? Mas antes que a mulher pudesse responder, o chão tremeu de repente. A terrível onda de escuridão se intensificou e um grito sobrenatural ecoou, dilacerando o ar. Era como se a própria cidade estivesse chorando sua dor. As sombras tornaram-se mais espessas e começaram a formar uma figura imensa, uma silhueta monstruosa que avançava em direção a eles. Arthur! Cuidado! Beatriz gritou, puxando sua irmã para trás. Mas era tarde demais. O monstro das sombras avançou rápido, e Arthur sentiu seu coração afundar quando a criatura começou a emergir. Isso não é possível! Gritou a mulher, sua voz se perdendo em meio à confusão. Ricardo, que estava prestes a rir, agora se calou. O rosto dele se transformou em horror, e enquanto recuava, um rugido rouco soou de seus lábios. É hora de encarar a verdade, Arthur. Ninguém escapa do que está por vir. A criatura disparou em direção a eles, e uma explosão de luz ofuscante iluminou o local por um breve instante, revelando não apenas a sombra, mas a verdadeira forma dela. E num movimento de balança, a mulher que disse ser sua filha se posicionou na frente dele. Não! Não se aproxime! Mas então, num giro inesperado, a mulher começou a brilhar, sua forma sendo absorvida pela luz enquanto ela gritava. Pai, lute por elas! A luz crescia e a criatura, em vez de se desvanecer, se dividiu, revelando algo muito mais horrendo. Uma segunda figura que se destacou do que parecia ser uma fusão de dor e vingança. A forma era idêntica à dela. Arthur ficou sem palavras, o choque se manifestando em seu rosto. 2 filhas? A revelação o atingiu como um trovão. A sombra do homem sombrio, agora revelada, parecia frágil diante de toda aquela força.
As duas figuras da mulher se entrelaçavam em um confronto energético, os olhares fixos um no outro, moderando uma batalha cósmica. O horror culminava na verdade inegável. As filhas das sombras gêmeas e a mulher sob a luz do confronto estavam conectadas de tal maneira que Arthur não sabia como lidar. "Arthur, você precisa decidir agora!" gritou Beatriz, o pânico ressoando em sua voz. "Qual lado você vai escolher?" A tensão estava quase insuportável, as sombras girando como fantasmas em torno de Arthur. O que eles realmente eram? O que essa conexão significava? O peso da responsabilidade caía sobre seus ombros e um nó se formou em sua garganta. E antes que pudesse articular uma resposta, uma onda de energia disparou entre as figuras, um grito ensurdecedor ecoando pela cidade. O que estava acontecendo? Enquanto a luz e a sombra se colidiam, havia um espaço térmico entre eles. Arthur queria entender. Ele estava no centro de uma batalha que nunca soube que existia. "A verdade não pode ser escondida por muito tempo", gritou Ricardo, sua forma agora paralisada pela visão. "Você ainda não compreendeu, mas o que você decidiu pode custar tudo." As palavras reverberaram em sua mente enquanto a vida ao redor dele se desvanecia em sombras e luz. O passado, o presente e o futuro giravam em um único giro de terror. E no último segundo, quando a luz parecia queimar tudo em volta, Arthur se viu perguntando quem eram realmente aquelas mulheres. E se elas não fossem suas filhas, mas sim as guardiãs de um destino incerto. Um legado que poderia consumi-lo de uma vez por todas. Com essa dúvida cravada em seu coração, ele se lançou para a escuridão, sem saber se conseguiria escapar dos monstros que o cercavam. O que isso significava para ele e para as gêmeas? O que mais estava por vir? O futuro parecia incerto, pulsando com mistérios e revelações. O caos que se desenrolava era uma tempestade sem fim. Arthur, com o coração pulsando e a lente girando, olhava para as gêmeas, seu olhar refletindo pura confusão e medo. A mulher que afirmava ser sua filha lutava contra a escuridão que a envolvia, e ele sentia que o tempo estava escorrendo pelas suas mãos. "Não, você não pode!" ele gritou, a voz tremendo, enquanto tentava se aproximar, mas um vento gelado o afastava. As sombras se tornaram um verdadeiro maremoto, sugando a luz e a esperança do ambiente. Ricardo, rindo com um olhar insano, aproveitava cada fração de desespero. "Você realmente achou que poderia fugir, Arthur? É hora de encarar o que realmente está por vir." O rugido da batalha ecoava. As duas mulheres, suas filhas, não eram apenas algo que ele havia perdido. Eram a chave de um legado que ele não compreendia. As sombras grudavam em seus pés, tentando puxá-lo para a escuridão. A luta ardia, as filhas se transformando em figuras divinas enquanto o confronto explodia. "Corra, Arthur!" Beatriz gritou, sua voz cortando a tensão. "Você precisa escolher um lado." Ele hesitou, o peso da decisão esmagando. O que ele sabia sobre elas? Sobre si mesmo? Num instante, as figuras se chocaram, luz contra sombra, como se duas forças colossais colidissem. E Arthur compreendeu, existia um poder dentro dele, um vínculo que transcendeu o medo, que o fazia querer lutar. "Vá, eu estou com vocês!" ele gritou, sentindo o estremecer do chão sob seus pés. Um grito estrondoso preencheu o ar quando as figuras, um eco de luz e escuridão, se fundiram. O caos parecia ter um fim e Arthur se lançou com as gêmeas. Juntos eles correram, corações unidos pulsando em um ritmo frenético. As sombras estavam atrás deles, mas a luz silenciou os gemidos e ele sentiu uma onda de esperança. O ar do lado de fora estava fresco
e o silêncio era quase ensurdecedor. Eles estavam fora. Arthur ofegava, mas o alívio era palpável. "Estamos seguros?" Beatriz perguntou, a incerteza em seus olhos. Ele acrescentou: "Não há como ter certeza, mas agora que estamos juntos, temos uma chance." À medida que se afastavam da sombra que ameaçava devorá-los, eles perceberam que as figuras do passado não poderiam os destruir. Eles eram mais fortes juntos. A verdade era uma luz que se espalhava, e um aviso queimou em sua mente. "Você sempre esteve mais perto do que imaginava, Arthur." A voz da mulher ecoou em seus pensamentos como um sussurro do destino. De repente, tudo fazia sentido. A força de suas decisões surgia de um amor incondicional, algo que as sombras nunca poderiam apagar. Enquanto a cidade se recuperava do caos, Ari e as gêmeas se encontraram em um novo lar, uma nova vida traçada diante deles. Não sabiam que o futuro guardava, mas estavam prontos. O laço entre eles não era só de sangue, mas de uma luta compartilhada, um legado repleto de histórias não contadas, prontos para serem desvendados. Porém, a escuridão nunca desaparece completamente. Uma nova sombra se formou no horizonte, e Arthur sentiu que a batalha não terminara. Algo estava prestes a surgir, e ele sabia que precisaria de todas as forças para continuar. "Até a próxima!" ele pensou, com uma mistura de temor e determinação. E aí, pessoal, o que acharam desse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas opiniões são importantes. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. A hora é agora!